Olá! Hoje damos o pontapé de saída da nossa jornada aqui em Nampula e durante 5 semanas vamos conversar com alguns dos mais de 6 milhões de habitantes das localidades e dos distritos desta província. Os temas serão os habituais, aqueles que vocês já conhecem normalmente. E para começar, nesta semana, vamos conversar um pouco sobre a norma social que diz que quando as meninas demoram a casar, elas têm dificuldades para engravidar, assim que é, ou para ter um marido. Mas antes, Olá, olá, bem-vindo a Nampula e a Oasis. Oasas. É verdade que muitas meninas aqui têm poucas oportunidades e que depois da escola o futuro pode parecer incerto. Mas você tem noção do que acontece quando a menina ela fica grávida sem que ela esteja pronta? Ela pode ter fístula obstétrica, ela pode perder o bebê ou mesmo a própria vida. E é por isso que vamos ouvir as pessoas já a seguir para saber o que elas sabem e pensam sobre este tema que trazemos hoje. Vamos a isso. Então, se uma menina engravida cedo, enquanto o corpo ainda não está pronto, quais são as consequências que essa menina pode sofrer por causa disso? São muito graves. Em outros casos, são aquelas que precisam passar por uma operação, por cesariana, né? Ela sofre no nascimento, porque ela sofre gravidez precoce. Às vezes a menina é operada ou há vezes que outras meninas morrem enquanto está no momento de parto. Por isso são muitas consequências mesmo. Cornélio, o que as pessoas disseram bate exatamente com aquilo que estavas a dizer. Há muitos riscos para a saúde, mas não para por aí. Há outros problemas, como por exemplo, dela não poder estudar e provavelmente ela não poderá ter um bom emprego. Vina, enquanto os pais quiserem comer o sal da menina, como se diz por aqui na província de Nampula, os riscos para a saúde desta menina vão sempre aumentar e ela pode até morrer, como vamos perceber logo a seguir. Olá, no espaço de conversa de hoje estamos no Centro de Saúde de Munapo para conversar um assunto ligado, muito preocupante, ligado à saúde. Estamos a falar da gravidez precoce, dos riscos que as gravidezes precoces trazem à vida da menina. Isso porque no nosso país temos aquela norma, aquela concepção de que o filho é sempre uma bênção, mas não é bem assim. Há vezes que essa bênção pode ser fatal e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje e para isso temos o Horácio conosco. Horácio, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu respondo pelo nome de Horácio. Sou o ponto focal de violência baseada no gênero. De referir que, na verdade, são situações que estão a acontecer nas nossas comunidades em relação a esses casamentos prematuros, né? Como dizia antes Horácio, a nossa sociedade já tem aquela ideia, normaliza a ideia de pressionar a rapariga para ter um filho ou mesmo quando ela está casada. Se quando na fase adulta a gravidez pode ter alguns riscos, imagina na fase em que ela se casa precocemente ou está numa união prematura, que advém de uma gravidez precoce. Quais são os riscos da gravidez precoce na vida da rapariga? Pode ser ter complicações no parto, porque ela ainda não está preparado, né, para terem ou expulsar o feto. Então, nesse caso, nós aconselhamos para que não hajam os casamentos prematuros na comunidade, que só esperem que depois dos seus 18 anos ou depois de uma formação que eles possam conseguir casar-se. Agora, olhando também para a questão corrija-me se eu estiver errada, Horácio, já li em algum lugar que é a mãe quem passa nutrientes para a criança, é a mãe quem passa alguma... Como é que é aquele processo de passar densidade, qualquer coisa que tem a ver com densidade óssea? Sei que é a mãe quem transmite tudo isto. E este bebê nasce saudável, tem todos os nutrientes, afinal de contas estamos a falar de uma criança que também está em processo de crescimento. Na verdade, os nutrientes não passam a 100%. Então, acabamos tendo muito mais bebês prematuros, bebês com baixo peso, devido a essa incompatibilidade da mãe para o bebê.
Horácio, agora nós vamos fazer uma pequena pausa para podermos acompanhar uma pequena nota de reportagem que fizemos sobre o assunto. Podemos acompanhar? Podemos, sim. Vamos a isso. O vento sopra, levando o cantarolar dos passarinhos. Entre as ruas estreitas, casas de matope cobertas de palha, crianças deslumbram-se com cada página do livro, mesmo sem entender. Quem também não entende o que terá acontecido em algumas páginas de sua vida é a Anatércia, de 16 anos, natural de Itoculo, em Nampula. Anatércia, quantos anos tinhas quando ficaste grávida de Cássio? 15. 15 anos. Estava a fazer que classe? Sexta. Menina de poucas palavras, reservada, talvez por causa das câmeras ou pela nossa presença, não respondia mais do que sim e não. Durante a gravidez de Cássio, não tiveste algum problema de saúde? Não. Entendendo a situação da menina, a equipa conversou com o pai. Foi Eusébio que narrou como a história terá acontecido. Eu sempre tenho trabalhado na Nampula. E depois, quando vinhamos aqui em casa, encontramos a nossa filha com uma diferença. Eu disse à família que investigasse a filha, o que é que se passa. Então, dali, investigamos, não conseguimos nos dizer nada. Voltamos para Nampula. Ao ouvirmos, já estávamos a ouvir propaganda. Quando a coisa acontece no bairro, logo a sua filha assim, epa, como assim? Viemos investigar de novo. Disse que tem um senhor que já me encana. Um senhor, qual é ele? Fulano, um professor. Um professor, quem? Um professor de inglês da escola secundária. Quem deveria ensinar o A mais B mais C pontapeou a educação para satisfazer seus desejos, o que entristeceu Eusébio e sua família. Eu sempre andávamos triste, eu não tinha aquela vontade. Até eu consegui apanhar quando a minha filha deu parto, durante uma semana, sem ela deitar de novo, mas nos princípios era tristeza. Mas a tristeza não o impediu de procurar por justiça. Sempre, quando eu descobri, logo saí-me para cá do senhor líder, que a minha filha eu não estou a ver bem. Está a me dizer isto, que está engravidado com um professor. Epa, líder acordou. Eu não fiquei sossegado. Quis chamar o homem naquele dia. Chamei o homem aqui, chega lá em minha casa, papá, peço conversar. Ele vinha lá para 21 horas, pediu licença, eu saí fora. Passa aqui na sala. Senhor, o que sabe em retorno do quintal? Ele não me escondeu. Se eu engravidei a sua filha. Eu disse, ok. Você que engravidou? Sim. Minha filha? Sim. Logo eu desperto a minha mulher, fecho a minha porta, ele estando lá, corri mais no líder. Então o líder disse, epa, não dá ele bater o do homem, nem o que, só vai investigar do homem. Foi o que fez. Depois da investigação, o pai e o líder foram até a escola. De repente saímos para a escola secundária, encontramos lá o território da escola, metemos, que acha que precisamos de um professor fulano, engravidou a minha filha com 14 anos, e meus pais, eu quero a minha filha que estude, faz favor. Ok, dali lançaram o documento, eu vi que estavam a atrasar logo na procuradoria no Munapo. No Munapo foi na polícia, de repente passaram o documento, chamaram o homem. Então, o homem já era fugitivo, já não queria nada.
O líder confirmou os fatos e relatou que, depois de falar com a escola, o caso seguiu seus caminhos e terminou com uma sentença. Ouço dizer que, por problemas passou no tribunal, o homem foi obrigado a fazer uma construção, dar uma casa, sustentar a criança. Sustento que o líder garantiu que está sendo provido. Foi no ano passado, a próximo de chuvoso, não havia como te construir. Então estamos à espera do tempo próprio para a construção. Mas parte de sustentar, o que ele consegue, posso dizer que costuma trazer. Mas o pai de Ana Tércia desmente e diz que nunca viu esse apoio. Ele, quando viu que já terá um bebê, o homem veio nos aproximar. Eu estava longe, como estou a estudar na faculdade, desculpe, o filho é meu, que muita coisa a falar. Eu disse, eu não estou a proibir o filho ser seu, o filho é seu, mas aqui problema. Eu não consigo ficar sem a minha filha estudar. O filho é dele e a filha é minha. Então, dali, começamos. Papá, veja só, seu filho não tem isso, não tem isso, não tem isso. Até ontem, nunca viu nada dele. Só às vezes aparece, papá, parece que está num carro. Eu também não posso falar nada, tenho medo de Deus. O filho é dele, é que não sabe criar o seu filho. Um fato curioso é que o líder não quis assumir que o homem é um professor, preferindo atribuir-lhes outras atividades. Eu queria saber onde é que anda o senhor que engravidou a menina, mas quem ele é na comunidade? Ele na comunidade não é conhecido, bem mesmo, é um vai e vê. Então hoje pode encontrar na Gala, amanhã ir encontrar em Monapo. O que ele faz? Ele faz negócio dele, pesquisa dele, o que ele faz, está fazendo negócio dele aí. A equipa sabe que o homem é influente em Itoculo por possuir boas condições financeiras e já vai na sua terceira vítima menor. Quase engravidaram uns 3, 4 meninas. No primeiro caso é que já eu também estou a ver que o governo daqui não está a trabalhar conforme a lei. A lei, especificamente o Código Penal, prevê os crimes de violação, artigo 201, atentado ao pudor, artigo 204 e assédio, 205, punidos e com agravação das penas se a vítima for menor de idade. O atentado ao pudor acontece quando a prática de relações sexuais com um indivíduo menor de 16 anos de idade, não virgem, ou prática de outro ato que atente ao pudor da pessoa. Este ato criminal é punido com a pena de prisão de 3 dias a 2 anos. A violação de menores de 12 anos é punida com a prisão de 2 a 8 anos. E a relação sexual com menores de 12 anos, independentemente do seu consentimento, é punida com a pena maior de 8 a 12 anos. Mas nada disso aconteceu. E segundo investigações da equipa do ASAS, o professor não foi afastado do aparelho do Estado. Foi apenas realocado, mantendo o emprego e deixando para trás as vítimas e filhos como Cássimo. O pequeno Cássimo não sabe o que aconteceu com seus pais. Muito menos que é um sortudo, porque, diferente dele, muitas crianças perderam as mães ou mesmo perderam suas vidas. As taxas de mortalidade neonatal, infantil e antes dos 5 anos são mais altas quando as raparigas têm filhos antes dos 20 anos. Só para ter uma ideia, atualmente, a taxa de mortalidade neonatal é de 30 mortes em cada 1000 recém-nascidos vivos, causada essencialmente pela prematuridade, complicações do parto e as infecções generalizadas do período neonatal.
Médica tradicional há 20 anos, Joaquina João descreve com alguma dor na alma o que viveu nos partos de meninas entre 15 a 19 anos. Outras não conseguia tirar parto, outras morriam, outras levávamos na cidade, no hospital, para ir ser operado. Ela explica que o problema era que seus corpos não estavam preparados. Por que não conseguia? Era enquanto o sexo não chegou à idade. Sim, de fazer parto. Nós mandávamos trabalhar, ela não conseguia. Sim, acaba até morrer. Com a chegada do hospital, os números tendem a diminuir. Mas quem viu, viu e nunca esquece dos efeitos nefastos da gravidez precoce. O maior método era o seguinte, porque o método seguinte é assim, no governo é proibido. A mim não gostaria também que se fosse a minha filha engravidada, mas foi. Então, eu tinha medo, perder do governo, por mim a minha filha também morrer, porque ali estava em risco de morrer. Uma vítima daquela, só a vida é morrer, porque antes de idade não é favorável. E a bênção de ter um filho poderia ser fatal para ela ou para seu bebê. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta reportagem, como vimos ali, há riscos da rapariga perder a vida, da menina perder a vida, há riscos de morte, esses riscos são muitos, são poucos. O que é que vos chega aqui no Centro de Saúde de Munapo todos os dias? O que é que vocês têm visto, o que é que vocês têm acompanhado? Bem, na verdade, para o nosso centro ainda não tivemos casos similares, né? Porque temos trabalhado na comunidade, como eu havia falado antes, com os líderes. Em relação ao VBG, temos um grupo multissetorial, então trabalhamos nas comunidades de modo a sensibilizar para que isso não aconteça, porque que na verdade é um constrangimento para a família, isto é, a criança, como eu disse, não está preparada. Então, tendo esses casos, ela acaba tendo complicações, outras podem ter as fístulas obstétricas, podem ter até a própria mãe pode perder a vida, e tanto como o próprio bebê, porque eles ainda não estão preparados para ter, o seu organismo não está preparado para conceber e eles suportarem aqueles todos os meses, os 9 meses para conceber a sua gestação. O que é que nós podemos fazer? O que é que se tem feito aqui na unidade sanitária para aconselhar raparigas, a comunidade em geral? Bem, neste caso nós temos tido reuniões trimestrais com os líderes comunitários, chefes dos postos, das localidades, e não só, acontecem também palestras nas comunidades, de modo a sensibilizar aos líderes que não aceitem, não ajudem as uniões prematuras, explicando as mesmas consequências do que vai dar futuramente, se no caso havendo essas uniões prematuras. Então passamos essa mensagem e pedimos para que elas também possam difundir. Agora, falamos apenas das consequências desta gravidez precoce na vida da rapariga, mas sabemos nós que não termina só aí e é importante que também saibamos quais são os outros riscos para a família. Quais são esses riscos para a família? Parece que o problema é só dela e em algum momento nós podemos ficar apáticos, como se não nos envolvesse, mas também quais são as consequências para a família desta rapariga? Quais são as consequências para o futuro da nossa sociedade? Suponhamos que só num bairro tenhamos 10 casas com 10 meninas que tenham tido uma gravidez precoce. Então, o que é que isso significa? Que é para consciencializarmos a sociedade. Bem, para a família, na verdade, há uma grande perca. Isto é, nós já falamos das complicações. Sim. Então, temos uma das complicações, por exemplo, a perca da própria rapariga. Então, eles como família acabam perdendo, vão tendo um vazio daquilo que eram seus parentes, daquilo que era seu membro da família. Pode ter também outra complicação, vamos imaginar, ela acaba tendo uma fístula obstétrica, então já acaba tendo aquelas complicações, a família acaba ficando numa situação que tem que cuidar ela, porque estamos a falar de uma fístula obstétrica, tem aquelas suas quer dizer, a sua reação. Então a família será obrigada a cuidar dela.
Então acaba sendo quer dizer, uma atividade um pouco retrógrada, né? Muito obrigada, Horácio, por esses minutos de conversa. Nós ficamos por aqui. É como o Horácio disse, saímos todos nós a perder a família, o bairro, a comunidade, o país. Este é um problema de todos nós, em que todos nós devemos nos envolver para acabar com a gravidez precoce e as uniões prematuras. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Já viu, né? Você pode morrer e nós, pais, podemos matar as nossas filhas se permitirmos que ela case e engravide sem que ela esteja pronta. E eu sei que nenhum de nós quer isso para as nossas filhas. Então vamos lá parar de incentivar as nossas filhas a engravidar ou a casar cedo. E vocês, meninas, não tenham pressa, vai chegar a hora. Se vocês fizerem depois, não vão ter dificuldades para engravidar ou então para ter um marido, não é, Vina? Verdade, Cornélio. Bem, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já. De volta à segunda parte do Asas e começamos esta metade entendendo melhor, tentando entender como as pessoas daqui de Nampula veem a questão da gravidez precoce. Até já! A perspectiva de hoje será aqui, no posto administrativo de Netia, província de Nampula, para conversar sobre como raparigas menores correm risco de vida ao engravidar. Vamos começar com os métodos de contracepção. Conheço DIU, DIU, laqueação, preservativo, DEPO, implante, preservativo, pílula, DEPO. E serve essencialmente para evitar, para prevenir a gravidez, doenças também. Então, a partir de que idade é que a menina pode engravidar? 19 anos para 20. Na minha opinião, pelo menos já aos 19 para lá. O mínimo tem que ser 18 anos. O ideal é que, no mínimo, a rapariga tenha 18 anos de idade, porque se entende que o corpo já está minimamente preparado para a gravidez. Porque pelo menos aos 19 anos, o corpo da menina já está organizada ou já está pronta para engravidar e não correr o risco de morrer no parto. Quando ela engravida antes disso, os riscos para a saúde são inúmeros. Se prejudica a saúde. Isso mostra o perigo para a saúde, quando se acreditar que se uma menina não engravidar cedo vai ter dificuldades. De novo, Vina, parece que as pessoas já percebem os riscos de uma menina engravidar enquanto o seu corpo ainda não está no momento certo para tal. Verdade, Cornélio. Os problemas vão mais do que o seu corpo pode contar. Isto por quê? Porque ela pode desistir da escola e comprometer o seu futuro. Mas Cornélio, mas há pessoas que lutam para evitar todas essas consequências e uma delas vamos conhecer já a seguir. O que eu mudei? Tipo, o comportamento que eu tinha de infância, acho que deixei de fazer. Então, mudei de comportamento. Aquelas coisas que eu fazia quando eu era criança, antes de ir no Mali, eu mudei. Quando eu estava em infância, eu não respeitava as pessoas. Agora, quando eu fui no Mali, comecei a respeitar as pessoas, comecei a fazer aquela coisa que estava a me ensinar no Mali. Então, respeitar pessoas, fazer aquilo, estudar. Continuei a ir à escola e continuei a brincar com aquelas amigas,
mas da minha idade, a não de menor de idade. Uma menina, quando sai do Mali, continua a estudar. Tipo, se continuar a estudar, hoje estudo até no fim, amanhã pode ser um trabalhador, uma pessoa. Logo quando saiu no Mali, foi casar. E, imagina, essa pessoa aí que logo saiu no Mali, foi casar, não sabe nem escrever o nome. Ela pode não entrar por causa de o quê? Não saber escrever, não saber assinar. Que eu ia querer fazer logo de sair do Mali, é de estudar. Risco de uma menina casar cedo antes de completar os primeiros 18 anos de idade, pode morrer cedo, ou quando faz, tipo, chegar o momento da pessoa nascer, a rapariga, pode ocorrer várias consequências, tipo apanhar fístula obstétrica, ou pode a criança morrer, a mãe ficar viva. Isso são riscos que acontecem das raparigas que casam antes de completar 18 anos de idade. Podemos dizer às meninas lá no Mali para não casar cedo, tipo. Podemos dizer que quando sai daqui no Mali, não pode escorrer logo no casamento. Tem que esperar primeiro estudar e acabar seu estudo. Aí está um bom exemplo a se seguir, que mostra que a menina não precisa casar ou engravidar cedo para viver bem. Vina, ela pode fazer isso mais tarde. Verdade, Cornélio, uma mensagem muito forte quando estamos quase a terminar o nosso programa. Mas antes do fecho, vamos acompanhar a nossa última rubrica de hoje. Com cada vez mais informações sobre os riscos de gravidezes precoces, há mais ou menos casos registrados no país? Dados apresentados pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, MINED, indicam que para 2022, em quase todas as províncias do país, houve um aumento de casos reportados de alunas grávidas comparados com o ano de 2021. Por exemplo, em Cabo Delgado, foram identificados 395 casos em 2022 contra 256 de 2021. Em Gaza, foram registrados 178 casos em 2022 contra 133 de 2021. Excepcionalmente, Zambésia registrou 214 em 2022 contra 432 de 2021. Entre as consequências da gravidez precoce está o fato de a rapariga ficar sensível a vários problemas de saúde, incluindo fístula obstétrica, complicações derivadas do aborto inseguro, infecções de transmissão sexual, incluindo HIV, assim como complicações e até a morte durante a gravidez, parto e pós-parto. É o fim da primeira viagem do Asas na província de Nampula. Na próxima semana estaremos cá para mais uma viagem pelas normas sociais. Muito obrigada pela sua companhia, quer esteja em Nampula, no país ou em qualquer outra parte do mundo. Kushukuru! Muito obrigada.